coragem, precisa ter vergonha e coragem de fazer uma falta de respeito dessa. Mas o negócio é o seguinte, vamos ouvir o Andrés? Parece que o bicho tá pegando, eu também pegando, o Sormani exagera. Por isso uma dívida de 500 milhões, gente. Não, só até quarta-feira pra pagar. Usa o cheque especial, velho. Qual é o problema? Vê lá o juro. 487, hein? Ah, bom. É verdade que você vai assumir essa dívida? Porra, amigo. O sonho dele... Qual é o seu sonho? Fala. Meu sonho é morar em Connecticut. Devolver o... Vamos ver o Andrés. O Andrés falou agora há pouco aí dessa pemba que apareceu aí do Corinthians e a Caixa. Vamos ver. Não quero acreditar nisso, pô. São pessoas sérias, pô. Estamos falando da Caixa Econômica Federal, de uma instituição como o Corinthians. Volto a repetir, o Corinthians nunca negou a dívida, o Corinthians nunca deixou de conversar, o Corinthians nunca deixou de atender. Desde que eu assumi, pagamos já quase 80 milhões, sendo que janeiro e dezembro de janeiro não tem praticamente jogos. Pedimos permissão para a Caixa para aceitar a Copa América, que vocês lembram que o Corinthians não ia participar da Copa América. A Caixa liberou para participar, ficamos lá 40 dias sem ter receita, e mesmo assim estamos pagando e cumprindo. Então é estranho, ficamos assustados, mas temos que agora nos defender. Tem um amigo que deu um exemplo, é que nem você comprar um carro para pagar em 60 meses, e durante o pagamento muda o dono da financeira, e ele pede o carro de volta ou pede para pagar à vista. É mais ou menos isso que aconteceu para o corintiano mais entender, não tão tecnicamente. É não pagar a conta, e nós vamos pagar. O corintiano pode ficar tranquilo. Nós não vamos perder o estádio em hipótese alguma, não vamos tomar o terreno da arena, porque nós temos que não pagar, não estamos deixando de pagar, então não vai tomar nada. Isso juridicamente vamos ver para frente, mas vamos responder semana que vem e vamos chamar a Caixa, a responsabilidade dela também. A Caixa tem muitas coisas que deixou de cumprir. A partir do momento que ela notificou o fundo e está cobrando antecipadamente, não está valendo o acordo verbal. Nós tínhamos um acordo verbal, estava para mudar o comando da instituição, ficamos aguardando, mudou o comando da instituição, continuamos conversando. No segundo escalão, terceiro escalão, estava tudo correndo muito bem, pode fazer, pedimos permissão para atuar na Copa América e, de repente, fomos pegos de surpresa com essa notificação. Não tinha dinheiro. O Corinthians arrecada jogos, é a maior fonte de renda. Não teve jogo, não arrecada. Eu não estou negando aqui. América. Oi? Foi por conta da Copa América? Dezembro, janeiro, Copa América. Tem mês que tem um jogo por mês, tem mês que tem 2 jogos. Realmente a renda cai. Em fevereiro você pega o Paulista 10 horas da noite com um time um pouco menos de expressão, a renda malemada para pagar a despesa dos estádios. Então faz parte, mas nunca negamos de conversar, nunca nos omitimos e nunca deixamos de conversar. A Caixa estava ciente de tudo. Tanto é que no processo lá do Rio Grande do Sul, que vocês sabem muito bem, a Caixa respondeu que estava tudo certinho. Firma reconhecida e tudo. O Corinthians deve para a Caixa. Fique bem claro para o corintiano, o Corinthians deve para a Caixa, seja 470 ou seja 520. O resto está assinado, firma reconhecida, registrado, tudo. Nós estávamos conversando até 30 dias atrás, nós estávamos conversando com os diretores da Caixa, estava tudo bem. Nós estamos não só pegos de surpresa, como indignados. Mas lá tem um comando e cada um manda como quiser. Foi feito isso, vamos responder a notificação semana que vem. E vamos ver onde vai. Mas estamos abertos a negociar novamente, sem problema nenhum. Nesses 40 dias, podia ter evento lá. E não teve evento. Avisar a Caixa. Teria que avisar a Caixa. Não teria que avisar, não está no contrato para avisar. Mas nós comunicamos, olha, vai cair a arrecadação, vamos ficar aí praticamente 1 mês e meio, 2 meses sem arrecadar, vai ter algumas. O fluxo de caixa vai ter um problema. Mas nunca deixamos de assumir e de pagar. Na nossa conta, 470 e alguma coisinha. Na conta da Caixa, trazendo o dinheiro de hoje, 520. Mas máximo é isso. E só devemos isso. Para novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, pagava 2,5 milhões. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, pagava os 5.700, que é a cota normal, e a diferença ficava para o final do pagamento do financiamento. E até então a Caixa não tinha demonstrado estar incomodada de seguir dessa forma? Não, estava tudo apalavrado. Mudou a direção e depois que desse aí foi um pego de surpresa aí há 15, 20 dias atrás. Dos 14 estádios feitos no Brasil, uns para a Copa, outros não para a Copa, que pegaram o empréstimo do pré-Copa, os juros do Corinthians é o mais caro de todos. Todos tiveram, no mínimo, 4 anos de carência. O Corinthians teve 2 anos de carência. Então, tudo isso aí podemos chamar na responsabilidade para conversar também na notificação. Mas te garanto que nenhum pagou, nem um centavo. O Andrés foi bem enfático, né? E contundente. Quer dizer,
tudo leva a crer que o Corinthians está com a razão nesse aspecto, né, Pascoal? O que leva a crer, mano? Desculpa, Benja. Eu falei pra te encher o saco. Não, você estava falando sério. Não, mas... eu falei pra ele. Não, mas, ô, Pascoal... Eu me sinto... Ô, Pascoal, que tem uma história, mas que tem uma história aí que tá estranha, tá. falar, deixa ele Não, falar. mas peraí, eu tava falando pro Pascoal um minuto. Pois não, Mas ele vai falar alguma coisa. Ele vai falar também, lógico. Não, mas só para o Pascoal explicar um pouco melhor. Tem alguma história mal contada. Não, a história mal contada disso tudo é aparecer agora a Caixa e querer cobrar os 520 milhões de uma forma só. Essa é uma história Justamente. que precisa ser explicada para o Corinthians, né? Porque se o Corinthians estava conversando com o pessoal da Caixa para conseguir o que já tinha proposto, e não o Corinthians não propôs isso ontem. O Corinthians está propondo isso desde a inauguração da Arena. O Corinthians pode propor o que quiser, Pascoal, só que se a Caixa não assinar, se a instituição mas financeira esse é um processo, não... Flávio, essa coisa do... Isso não leva um dia, 2 dias. Ó, eu vou combinar com a minha imobiliária. Eu vou combinar com a minha imobiliária que como em julho eu não fico aqui, ou eu não vou pagar o aluguel do meu apartamento. Eu combino com o imobiliário, mas não combino com o dono do apartamento. Aí eu não pago, simplesmente. Não é assim. Eu não sou contra o Corinthians nessa história toda, não estou nem a favor nem contra ninguém, de verdade. O Corinthians tem uma dificuldade muito grande de pagar e tudo mais. Agora, você não pode fazer um acordo verbal para reduzir pela metade o valor que você paga por mês, né? Que é o que o Andrés propõe. Novembro, que eu acho até, dezembro, janeiro, eu acho até, 4 meses. eu acho até, não sei se justo, mas eu acho que faz sentido. Faz sentido. Se o Corinthians paga as suas prestações com a arrecadação do futebol, nos meses que não tem futebol, ele pleitear pagar menos, eu acho justo. Eu não sei se é justo, faz sentido. Mas isso tem de ser acordado antes, né? Com a instituição financeira. E aí fazer um acordo verbal, porque o que está acontecendo? Faz um acordo verbal para depois passar para o papel. Sim, mas você não tem pode que conversar mas com o que as acontece pessoas é que ele fez o para se acordo acertar. verbal e não Você pagou. conversa com as pessoas. Aí muda a direção Eu da sei, gente. da Justamente por não ter assinado. Porque se tivesse alguma coisa assinada, pode mudar a direção da Caixa, pode ser vendido, pode ser o que for. O que está assinado, está assinado. Mas não estava ainda. Mas não estava. Então, mas aí a Caixa está cobrando. A Caixa vinha executar o valor inteiro porque de o uma Corinthians não está pagando o que deveria. É isso. Quanto ele tem que pagar? O Andrés falou que já pagou 30 ou 80? Ele falou 80 na gestão dele. 80 mas teve mais pagamentos antes. Sim, o Corinthians já pagou em torno de 180 milhões. 180 milhões. 180 milhões o Corinthians já pagou. Agora, assim, pensando da forma que de tudo que eu li, de tudo que eu ouvi a respeito, acho que houve, assim, um atropelamento de fases, né? Se está conversando para ter um acerto, para que cobrar antecipadamente? Para que você executar a dívida? Você tem 4 dias para pagar 520 milhões de reais. Ele está executando a dívida porque, tecnicamente falando, o Corinthians é inadimplente. Porque o Corinthians resolveu, por conta, pelo que eu estou entendendo da situação toda, por conta por conta de um acordo verbal, nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro... Esse é o mês de junho e os meses de final de junho, começo de julho, teve Copa América, perfeito? É E aí não pagou? o período é esse. Olha, não vai ter arrecadação para o Corinthians entre junho e julho. Pascoal. O Corinthians não vai... Está cedido para a Copa América, o Corinthians vai arrumar o dinheiro onde? Pascoal, mas o que a Caixa tem a ver com isso? Então não ceda para a Copa América. Avisa a Caixa, você tem que avisar o seu credor. Eu não tenho dinheiro para te pagar em junho e mas julho. Avisou? Eu vou pagar depois. Aí o rapaz perguntou para ele. Passa para o fim da... Mas, é normal Pascoal, isso acontecer. o Corinthians... Quando terminar, eu passo para o final do prazo. Então, estou falando de 5 milhões por mês, 6 milhões por mês. 5 milhões e 700. Se o Corinthians não pagou em junho e julho por causa da Copa América, a Caixa Econômica, como credora do Corinthians, ela tem o direito de executar a dívida, claro que tem. O Corinthians é inadimplente. Os motivos pelos quais o Corinthians não pagou são um problema do Corinthians. Que o Corinthians você não pode explicar isso pro seu credor. Mas então você explica antes, Pascoal. Explicou Nada, ele acabou de falar, não está no contrato que eu tenho que... Não. Nós avisamos a Caixa que não teríamos renda entre o final de junho e julho. Eles avisaram a Caixa. E se você avisa a quem eu prefiro que alguém ninguém me deve, mas se alguém me dever, eu prefiro que a pessoa me dê satisfação. Pascoal, olha, eu te pago em fevereiro. Não estou falando de uma conta de bar, não dá satisfação Pascoal. nenhuma. Às vezes eu posso estar devendo lá pro bar, lá em casa. Flavinho. Eu acho que o Corinthians tem que agora. O Corinthians, por exemplo, não era obrigado a ceder o estádio. Eu acho que tem alguma coisa errada. Não pode ser de um dia para outro aparecer uma dívida de 500 milhões. Mas essa manobra aí... Já apareceu semana passada uma dívida de 566. Não, mas peraí, são coisas distintas. PIS, COFINS e essas coisas todas. Agora são 520. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. Vamos lá, vamos desmembrar para não misturar alhos com bugalhos. A questão dos impostos aí, que o Corinthians está pedindo a isenção, como o São Paulo já ganhou também, como o Atlético Paranaense também já ganhou, refere-se ao governo, lá à Receita, tá certo? Não tem nada a ver com o financiamento da Caixa. Do estádio, não tem nada a ver com o estádio, tem nada a ver. É outra história. A situação da Caixa,
O que não ficou muito bem claro é que o Corinthians estava tentando alinhar um acordo e como houve a troca de gestão por parte da Caixa Econômica Federal, esse acordo ficou estagnado. Ou volta para o zero. O outro gestor, ele não quis aí assinar porque estava num período de transição. E é natural, Flavinho, que exista dentro dessa troca de gestão esse período de transição no qual o que está lá, o cargo A, passe para o cargo B, o que está acontecendo. Então é natural que exista uma conversa para, inclusive, alinhar. Enquanto isso, o acordo não está valendo. Então, por enquanto não está valendo, mas existia um acordo verbal entre as partes que depois teria que ser ratificado pelo atual gestor. No caso, não houve essa conversa. Então não houve acordo. Mas essa manobra jurídica que aconteceu, ela tem um impacto muito mais midiático do que qualquer outra coisa. Está na cara que o Corinthians não vai ter que pagar 470 milhões ou 520 milhões de cara. Porque isso é um processo demorado, é um processo moroso. No meu entendimento, a Caixa tomou essa atitude mais radical para justamente forçar um acordo e de maneira rápida e letal. Porque quando você aciona alguma parte na justiça, quando você vai lá e requer o pagamento da dívida, acontece aí uma audiência, inclusive para conciliação das partes. E é isso que a Caixa está querendo se ancorar. A Caixa está tentando viabilizar um acordo legítimo o mais rápido possível. Porque se fica de acordo entre Corinthians e Caixa, vamos marcar uma reunião, não resolvemos nada, vamos marcar para a semana que vem, aí não resolve nada, vamos marcar para daqui um mês. Então isso aí vai empurrando com a barriga. A Caixa tomou talvez uma decisão um pouco mais radical, embasada talvez em um acordo fixo. Para provocar uma reação, é isso? Exato. Só que isso sabe pode ocasionar o Corinthians entrar com uma ação e isso ser prolongado por 10, 15 anos. Mas não vai, Pascoal. É claro que vai. É claro que vai. A estratégia jurídica da Caixa é justamente essa, forçar um acordo mais rápido. Você entra com uma ação quando você tem uma causa que você se considera atacado ou injustiçado, sei lá o quê. Isso não é injustiça? Não, gente, não. O Corinthians reconhece a dívida. Nós estamos está se acertando para pagar. Aí chega lá e quer cobrar os 520 de uma vez. Eu não tô aqui para defender o Corinthians de coisa nenhuma. Mas eu vou dizer um negócio para você. Eu acho que, tem coisa que dá para conversar. Conversa, chama o Corinthians lá. Ô Andrés, vem aqui que nós precisamos acertar isso aqui. A gente tem que acertar do jeito que está. Eu sei que o governo agora está dizendo que não vai ter mais nenhuma moleza para ninguém, todo mundo vai pagar imposto cheio, está todo mundo dizendo isso. E a gente está lendo isso aí. E os caras estão cobrando no Corinthians, como devem cobrar dos outros também. Agora, porque é o Corinthians, chama e fala, o presidente do Corinthians, por favor, vem aqui, vamos conversar a respeito. Não, executa a dívida de um dia para outro e 4 dias para pagar. É para forçar um acordo, pastor. Mas isso acaba saindo tiro pela culatra. Isso acaba saindo tiro pela cara. Você acha que o Corinthians vai ter que pagar essa dívida em 3 dias? Não, o Corinthians não é que o Corinthians não vai. O Corinthians teria de pagar sim, né? Teria nada, ele pode recorrer. O problema é que o Corinthians não tem vai dinheiro. recorrer, entra na justiça, diz que é descabido. Peraí, não é só brasileiro. Não, nenhum tem. Nenhum tem. Inclusive, o Corinthians não é obrigado, peraí, Flavinho, o Corinthians não é obrigado a pagar uma dívida em 3 dias que ele fez em um período de 20 anos de financiamento. Isso daí é um desdobramento jurídico que vai acontecer em anos, se o Corinthians quiser realmente forçar uma barra para cima da Caixa. Esses 500 milhões que a Caixa está pedindo para o Corinthians até quarta-feira, isso é via judicial? É judicial. Sim, é extrajudicial, né? O Corinthians entra com uma notificação. Uma notificação. Agora, cabe ao Corinthians se defender, como falou ali o Andrés do Corinthians. Se isso está previsto em contrato, se ele não obtiver sucesso nessa defesa, ele tem que pagar. O Corinthians isso depois vai para uma audiência. Como é um processo extrajudicial, o Corinthians ele recebe a notificação, aí através do seu corpo jurídico ele também notifica a Caixa a respeito aí do que ele tem a alegar a respeito de tudo isso. E se não houver um consenso, aí vai para uma audiência e realmente é isso que a Caixa espera. É uma audiência de conciliação, né? Vai para audiência. Mas, gente, aí depois, se não houver um desdobramento... Aí vira uma ação. Exato. Aqui eu concordo com o Flavinho com o seguinte, esse negócio de acordo de boca não dá. Não existe, para esses valores. Se não está no papel, não é acordo de boca. Mas, Sormani... Ele falou várias vezes. A gente tinha um acordo verbal. Eles estavam alinhando um acordo que não... Mas, Sormani, eles estavam alinhando... Mas peraí, gente. Eles iam colocar isso no papel. Como houve a troca de comando por parte da Caixa Econômica Federal, o que tinha sido conversado com o gestor anterior não foi passado para o novo gestor, ou então o cara não gostou do molde que o Corinthians impôs ali, ou pediu para que fosse colocado no papel.
E aí o Corinthians acabou dentro desse impasse, inclusive com relação à Copa América que foi organizada, que o Corinthians disse, ficamos 1 mês e meio sem pagar a parcela por causa da Copa América. Não houve eventos do Corinthians, não houve arrecadação, porque o dinheiro que foi gerado com a Copa América não ficou para os cofres do Corinthians. Não, o Corinthians deve ter ganhado alguma coisa, senão o Corinthians não iria ceder o estádio. Não, você... Tem aluguel do estádio, lógico. Então, mas você cede, Flavinho, o seu estádio, mas você não tem uma participação efetiva na renda. Você não tem arrecadação. Então não ceda, né? Hã? Então não ceda o estádio, né? Se o Corinthians depende do estádio. O Palmeiras exatamente, tem que chegar para a organização. Escuta, eu não posso ceder. Porque eu preciso de jogos. Eu preciso jogar. E outra coisa, durante a Copa América não teve jogo. Então, exato. Não teve jogo. Se o Corinthians não cede para a Copa América, o Corinthians vai ficar jogo parado. Do mesmo jeito. Tá, do mesmo Exato. jeito, Então ele ganhou um dinheirinho. Ganhou um dinheirinho. Ainda ganhou dinheiro porque teve. Quantos jogos tiveram lá? Uns 2. Dois jogos. Não, acho que uns 2 ou 3. Agora, isso aí eu concordo com o Flavinho. O credor não tem nada a ver com isso. Agora, é claro que tem que Mas ser... a questão é um acordo. Claro que tem que conversar. Sim, claro. É muito melhor uma boa conversa Claro. do que qualquer atitude. Dom Corleone falava, não tem nada melhor do que um acordo. O Corinthians chega na caixa e explica, gente, pelo amor de Deus, nós não estamos deixando de pagar. Nós estamos pagando. Só que nesse mês aqui, por conta dessa maldita Copa América, não vai ter jogo. E foi o que o Andrés alegou. Exatamente. Aí eu concordo. Aí eu acho que é uma questão de conversar. Também acho. Mas aí você tem que fazer um aditivo no contrato, alguma coisa. Não pode, cara, não pode. Tudo que você combina tem que estar no papel. Porque vai que muda, como aconteceu. Vai pro espaço. É que esses aditivos de contrato, eles demoram muito, senhor Mani. Não dá para você ficar colocando num contrato desse porte. Tudo bem, mas aí você simplesmente não paga. Conversado. E aí o que acontece? Aí você não paga e o cara executa. Se você acrescente alguma coisa dentro de um contrato como esse, é justamente pela parte jurídica. A burocracia é muito grande. Mas olha, o arquibancada... se está sendo trabalhado no sentido de haver um aditivo,